Saudações, eu sou o Sidney. Então, estamos agora nos aproximando do próximo solstício. Lembrando, né, que o solstício é em relação à inclinação do planeta Terra, é quando o Sol em determinado hemisfério fica, vamos dizer assim, mais próximo e no outro hemisfério mais distante, significando assim que agora estamos aqui em junho de 2021, no hemisfério sul ocorre a declinação dessa relação do Sol com o Equador e dessa maneira o dia do solstício é o dia em que o dia fica com menos claridade, né? Menos tempo de claridade. Já no hemisfério norte é o dia em que fica-se com maior claridade, mais tempo com claridade. Isso tudo está relado então ao ciclo de translação e consequentemente influenciando no ciclo de rotação, que são os dois ciclos fundamentais onde nós estamos inseridos, somando com o terceiro ciclo, que é o ciclo lunar, que são as 4 fases da Lua. Sempre há uma referência em 4 referências, não é? Então, na Lua seria a Lua nova, a Lua crescente, a Lua cheia e a Lua minguante. Nas estações do ano, o inverno, que estará entrando agora aqui no hemisfério sul, a primavera, o verão, que estará entrando agora no hemisfério norte, e o outono. E o ciclo do dia, a referência da aurora, 6 horas da manhã, o ápice da claridade ao meio-dia, às 6 da tarde, o poente, e à meia-noite no ápice da ausência de luz. Esses 3 ciclos estão sempre interrelacionados, mas têm tempos diferentes. Então, nosso estudo, através da nossa consciência, é perceber esse tempo desses ciclos e, de alguma maneira, no sentido mais positivo da palavra, se curvar a esses ciclos. Não querer predominar esses ciclos, como coisa que acontece muito com a gente, né? A gente fala espontaneamente, não é? Por exemplo, querer ficar acordado à noite, principalmente hoje em dia, com a tecnologia, com a internet, redes sociais, eu opto, porque é uma arbitrariedade que a gente tem, de ficar acordado à noite. E consequentemente, pela manhã vou estar dormindo. Então, dessa maneira, eu não estou me curvando, né? Não estou, de alguma maneira, seguindo a naturalidade de um ciclo que é maior do que a nossa própria ideia individual, já que somos uma pequena fagulha das existências do universo. É uma pequena ideia minha. Eu quero ficar acordado à noite e vou dormir de manhã. É minha opção, eu tenho essa possibilidade, eu tenho minha arbitrariedade. Não tem problema, nós temos essa arbitrariedade. Mas aí então é que há a balança entre a arbitrariedade e estar conectado com os ciclos naturais. Porque nós, o nosso ser, também é um ciclo natural, não é? Nós nascemos, nos desenvolvemos, adquirimos maturidade, chegamos à senilidade e depois vamos fazer a nossa passagem na nossa morte. Então é um ciclo, não tem como a gente predominar. Não adianta eu falar, então eu não vou morrer. Ou então eu não vou crescer. Né? Não temos essa capacidade, não é? Então é a mesma analogia de estar observando os ciclos da natureza para nos preservarmos. É a nossa preservação, é a naturalidade, é a natureza que
Nós somos inseridos numa natureza maior e nesses ciclos cósmicos maiores também. Agora aqui então, pensando no hemisfério sul, estaremos agora no dia 21, aos 32 minutos, né, do dia 21, que entrará o solstício, né, que vai ser aí na próxima segunda-feira. Então vamos já percebendo essa chegada do solstício aqui no hemisfério sul, que dentro dessa linguagem dos ensinamentos do Tao é energia Yin. A energia Yin é ausência de claridade. E se ela é ausência de claridade, ela é a profundidade. São os aspectos profundos, viscerais, uma relação direta com a natureza das coisas. É um momento onde a nossa arbitrariedade, a nossa ação voluntária, ela tem que ser muito observada, porque para que ela possa acontecer e ter frutos, primeiramente precisa-se mergulhar nos aspectos viscerais, nas coisas que acontecem naturalmente. A energia Yin, ela não é a ação exterior, ela é a ação interior, partindo da nossa referência, nós como microcosmos. Então, a ação interna parte da observação, do mergulho, da entrega e, como já diz o hexagrama do I Ching, que é um dos livros de sabedoria do taoísmo, é a abrangência ou receptividade. A abrangência é mergulhar nas coisas que existem, é permitir que em nós ocorra esse movimento interno, que a vida circule dentro de nós e não no ímpeto do aspecto externo, da resolução, da ação. Assim, o solstício do inverno, ele inicia agora e vai até o início da primavera, que é quando vai chegar o final desse solstício e passar para o equinócio. Mas é um processo gradativo. Nós estamos agora entrando, né, no início dessa estação marcada por esse solstício. Dentro da referência que se tem no estudo dos 5 movimentos ou 5 elementos que é usado nos ensinamentos do Tao e também na medicina tradicional chinesa, a relação dessa estação é com o elemento água, lembrando os outros que são a água gera a madeira gera o fogo gera a terra gera o metal e o metal gera a água. Então agora o momento é a percepção, a contemplação e o mergulho na água, que é a interiorização. Depois que todas as coisas aconteceram, que nasceram na primavera, cresceram no verão, no outono houve o compartilhamento, a troca, aqui mergulha-se na interiorização, ou seja, é o efeito das causas. E o que cabe a nós é ativarmos a nossa consciência profunda, o nosso eu observador, e observar os efeitos, porque observando os efeitos conseguimos mergulhar nas causas, para que a gente não entre num processo repetitivo de gerar as mesmas causas nas próximas primaveras. Esse mergulho do elemento água, ele nos traz um aspecto anímico dos nossos sentimentos, que é a percepção do medo.
vamos passar pelos outros aspectos anímicos e voltar a esse. A água seria o medo, a madeira seria a cólera, o verão seria um entusiasmo, tem uma quinta estação, que é o elemento terra, que é a transformação. No outono, o mergulho é chamado a capacidade de sentir, né? Às vezes está associado à tristeza, mas a tristeza no seu lado mais luminoso, que é a tristeza, que é a capacidade de observar. É um momento antes do inverno. No outono é que a gente vai observando os efeitos das causas e mergulha numa profunda reflexão para chegar no elemento água, para que essa reflexão ela mergulhe na interiorização, no aspecto mais visceral, de forças mais profundas que existem na gente. Então esse elemento água, essa interiorização, está ligado à nossa ancestralidade, que é algo que a gente não tem um controle. Nós somos resultados disso, nós somos um efeito da nossa ancestralidade. Mas cabe a nós observar esse caminho da nossa ancestralidade, e a nossa ancestralidade é aquela que nos propiciou o quantum de energia para termos essa vida, essa nossa encarnação. No encontro do óvulo com o espermatozoide, ali o universo doou um quantum de energia para essas experiências que serão vividas nesse tempo de vida que temos na nossa encarnação, que sempre será um mistério qual será esse tempo, não é? Então a força ancestral ela é fundamental, porque aqui nós estamos falando de energia, que é o Chi, que é o prana. A energia é a existência. A existência é exatamente esse fluxo de energia, o pulso e o fluxo de energia, que é essa força ancestral que nós temos. A força ancestral não só do nosso pai, da nossa mãe, da nossa avó, bisavó, passando também a força ancestral cósmica. O sistema que nós estamos, o sistema solar, a influência desses planetas também são forças ancestrais. O Sol é fundamental, é uma força ancestral que nós temos. A força da Lua é uma força ancestral. E colocando o nosso sistema solar dentro da nossa galáxia, também é uma força ancestral. E a nossa galáxia está em incontáveis galáxias que existem no nosso universo. Tudo isso, então, são forças ancestrais. Quando essa força ancestral ocorre no momento da fecundação, em chinês é chamada Yuan Qi, que é esse Yuan Qi, é a nossa vitalidade. E o que nós podemos fazer para a nossa vitalidade? A gente vai ganhar mais? Não, no sentido ancestral, não. O universo já doou a sua cota de energia, o seu quantum de energia. O que podemos fazer é nos preservarmos. Aonde é que a gente gasta a nossa energia da maneira mais simples? Através dos nossos pensamentos excessivos, através das nossas emoções, através da sexualidade, do uso do corpo, do uso da alma, que são os nossos sentimentos, e o uso da nossa mente, que pode ser excessiva em relação à capacidade de observação que nós temos. Então ali passaremos para a percepção da nossa consciência. Então esses são os três aspectos. E o nosso comportamento, que é a maneira direta, o que a gente pensa, o que a gente fala e o que a gente faz. Então o inverno nos propicia observarmos essas nossas ações que a gente faz, o que a gente pensa, como a gente age, como a gente
é reativo em relação às coisas, e como a gente fica gastando energia, gastando energia, e assim nós não nos preservamos. Não nos preservamos, aquele quanto de energia ele vai sendo gasto, né? Então, o aspecto que nós temos é a capacidade de autopreservação. É isso que o solstício nos avisa, ele é a sinalização para isso, para entrar no inverno, então, no aspecto de preservação. Tudo que for possível fazer menos, agir menos, decidir menos, será favorável, porque, por outro lado, não tendo essa ação externa, a ação interna vai ser mais ativada. E essa observação das coisas que acontecem é o pilar fundamental que é chamado uma das virtudes, que é a sabedoria. A sabedoria não está ligado à ação, a sabedoria não está ligado a governar alguma coisa, a dirigir alguma coisa. A sabedoria é o eu observador, é aquele que adquiriu experiência, e por essa experiência ele tem uma vastidão na sua visão. Ele consegue ver as coisas, uma se relacionando à outra, e não topicamente, de uma maneira reativa. Então, essa preservação, esse eu observador ligado à preservação, está ligado ao desenvolvimento da nossa sabedoria. Podemos fazer uma analogia desses 5 movimentos, que a primavera é o movimento de nascimento, a criação, o movimento. Então, no mundo humano, no mundo dos animais, é o próprio nascimento, o bebê. O verão é a infância, é o entusiasmo, é tudo para fora, né? A energia ela é totalmente exterior, ela é exterior, mas é natural naquele momento da infância. Já o elemento terra é a adolescência, que é a transformação. Já começa, não tem mais aquela naturalidade da infância, já começa a ter uma reflexão, ir contra as coisas, questionar, e então fica-se muito focado, também gasta-se muita energia, mas se tem ainda quanto faixa etária, ainda essa energia para utilizar. Chegando no outono, que seria a maturidade, ali é a hora de, no outono, que é um momento do adulto, aonde ele já olhar as coisas, já começar a dosar essa energia, não dá para simplesmente sair gastando. E chegando aqui no inverno, que seria então a preservação a partir dessas experiências vividas pela nossa faixa etária, desenvolveu-se cada um desses processos, e aqui já tem a possibilidade de ter essa sabedoria e poder dosar melhor para a continuidade do ciclo, para quando vier a nova primavera, por mais que a gente já tenha bastante idade, mas chegando a nova primavera, a gente vai conseguindo canalizar nossa energia proporcionalmente à nossa capacidade e a essa sabedoria adquirida ao longo do tempo. Então, a sabedoria é um pilar fundamental para a preservação e vice-versa. Nesse aspecto da profundidade, o inverno está ligado a uma das 5 aspectos da consciência que são abordados nos ensinamentos do Tao. Esses aspectos, vou fazer, em vez de passar pelos 5, que é mais complexo, vou fazer um contraponto, que seria um aspecto da consciência que é como mais a gente usa, né? A consciência, aquela que vai dirigindo, não é? Ela vai dirigindo, ela é o diretor, é o governante, não é? Então, é um aspecto de uma consciência individual que a gente tem, que está conectado com uma consciência universal,
que é chamado a unidade, que é representada naquele símbolo do Tai Chi, que é o Ti, que é a energia circulando com as duas forças complementares, o Yin e o Yang. Então, essa consciência ligada à analogia ao verão é aquela que dirige, que faz acontecer. Já aqui no inverno, o aspecto dessa consciência, em chinês é chamado Zi, está ligado à nossa capacidade de força e não à exteriorização da força. Por isso que às vezes é traduzido como força de vontade, mas essa frase força de vontade é fácil se confundir. Força de vontade, tô lá, tô todo ativo com muita força de vontade. Não, é a força de vontade dentro da gente. É antes de se pensar na ação. Podemos fazer uma analogia com a terra, por exemplo. Agora no inverno o que acontece? No outono já não secou as plantas, então no inverno não é hora de florir. Lógico, tem algumas plantas que têm a sua florada nesse aspecto. Mas de uma maneira geral, no inverno, o que é que está acontecendo com a terra? A terra está se nutrindo. Não é que a terra está florindo, trazendo para fora, para o exterior. É o sustentáculo da própria terra. Ela está se relacionando profundamente com os metais, com os sais minerais. Então ela está fazendo todo um processo interno para se nutrir. Então seria esse aspecto, fazendo analogia com a força de vontade. É algo dentro da gente. Não é buscar, eu tenho força disso, eu sei aquilo. Não. Essa força de vontade, ela está no aspecto profundo da gente. Está na absoluta profundidade. Da mesma maneira que a terra está se processando para depois se exteriorizar. Então, essa força de vontade é o pulso que vai depois permitir que a gente, passando essa analogia do solstício do inverno, passando pelo inverno, indo pela primavera, é quando aquilo vai brotar. A hora que está brotando, já não é mais a hora de buscar a essência, se teve uma força suficiente para brotar ou não. É antes, é esse momento interno que vai dar a possibilidade para uma exteriorização. Então a tradução dessa palavra Zi, força de vontade, mas é a força de vontade dentro da gente, não é algo que a gente controle. Tá? É mergulhar dentro da gente, e é aí que voltamos ao tema do medo, que é a força anímica do inverno. Para a gente encontrar nossa força de vontade, a gente tem que estabelecer um contato direto com o medo, com os medos que nós temos. Ao falarmos do medo, a gente está acostumado a falar, não tenha medo, não pode ter medo. Tem esse paradigma que fala para a criança, não tenha medo, não tenha medo. Se a gente não tivesse medo, a gente não ia conseguir se preservar, não é? Por que a gente se preserva? Porque a gente tem medo, porque a gente observa onde está o perigo, onde está a vulnerabilidade. E esse é o grande fator positivo do medo. Ele é um sinalizador. É pelo medo que a gente vai encontrar onde nós estamos, qual é o nosso limite. Então, o medo vai nos propiciar essa consciência interna, que não é para fora, não é como eu sou, como eu agi, eu não tive medo daquilo, eu tive medo. Não, dentro da gente, né? É a sinalização de que levar a atenção para qual é o nosso limite. Quando nós falamos do limite, nós podemos falar, quando a gente não tem uma noção do nosso limite, a gente pode ir pelo outro lado, a gente acha que a gente não tem medo. Não, eu faço tudo, eu sou corajoso,
tudo eu posso, e não percebe o seu limite. Não percebendo o seu limite, a gente sai desse ciclo de interiorização, você entende? A gente está indo sempre para fora, eu vou, eu posso. Não consegue adentrar na energia Yin. Essa aparente falta de medo, ou essa aparente coragem, na verdade, no fundo, é um profundo medo. É um profundo medo de mergulhar em si próprio, mergulhar no seu abismal. A energia Yin nos leva ao abismal. E o abismal, o que nós podemos fazer? O abismal é algo que está totalmente fora do nosso controle. É que nem pensar um buraco negro. Não tem o que fazer com um buraco negro. Não tem quem domine um buraco negro. Ele domina tudo. Um dia o buraco negro vai engolir todo esse universo que nós estamos vivendo. Então o que a gente pode fazer com o abismal? Conhecê-lo. Conhecer. Da mesma maneira que hoje a gente já tem esse conceito do buraco negro, conhecer o nosso abissal, conhecer os nossos buracos negros. Conhecer, ao conhecer, a gente desenvolve uma consciência interna e, consequentemente, nas ações futuras, a gente desenvolve também a consciência externa, com o mundo externo, mas primeiramente é conhecer, é entrar em contato. E muitas vezes é aquilo que é difícil para a gente, é aquilo que dá um medinho, a gente já sai escapando para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo, né? Mergulhar é vivenciar esse medo e desvincular o medo às situações já acontecidas, como traumas, como algo eu não quero que isso aconteça, isso já aconteceu comigo, eu tenho medo, não vou, não quero nem chegar perto disso e tal. Ali, o que a gente faz? A gente está gastando a nossa energia, a gente não está desenvolvendo essa preservação. A preservação a gente só consegue quando a gente conhece a nossa vulnerabilidade. Então esse é o lado, o medo ele é uma sinalização para esse autoconhecimento ligado à autopreservação. E nessa autopreservação, aí sim a gente vai ter esse sustentáculo para que a gente possa ir para o mundo externo e, ao longo dessa consciência, dessa maturidade, de a gente não seguir aqueles caminhos repetitivos, que a gente já teve aquela experiência e que nos levaram a um aspecto, vamos dizer assim, ou estagnado, ou traumático. Então a síntese dessa questão do medo, pensando nos dois extremos, é quando um medo fica retido em nós. Ele fica retido porque a gente não quer, a gente já teve aquela experiência, ele fica retido da gente, fica uma coisa retida, reprimida na gente. Ele não tem espaço, né? Por um lado. E pelo outro lado, seria essa achar que eu não tenho medo, não, que tudo dá, tudo eu pode, não tem limite, sempre pode. Esse lado nos leva, inclusive, a uma posição de arrogância. Quem não percebe os seus medos, a tendência é uma arrogância. E essa arrogância nos leva a autoritarismo. Aquele que é arrogante, o que ele faz? Ele exclui, ele classifica os outros, ele exclui e ele vai para um lado autoritário. Então, esse seria a observação dos dois lados desse tema, dessa palavra, que é o medo. Trazendo para o nosso aspecto energético, pensando nos canais de energia dentro dos ensinamentos do Tao e da medicina chinesa, cada uma dessas estações está ligada a um órgão e uma víscera. O órgão e a víscera ligado ao inverno é o rim e a víscera é a bexiga. O rim, ele é dito assim, como se ele fosse o cofrinho dessa energia ancestral, que é o Yuan Qi, que recebemos no momento da fecundação. Até aquele momento é puros canais de energia, esses canais de energias vão
consolidando os nossos órgãos. Ao consolidar o rim, ele acaba sendo o cofrinho dessa energia ancestral. Tanto que o rim, os seus líquidos, a sua força, que são os líquidos internos que a gente tem, são exatamente essas forças que permitem a procriação, né? Que está ligado à suprarrenal, que está ligado à capacidade do espermatozoide no homem, que está ligado a todos os líquidos ligados ao ovário, ligado também então a todo o sistema genital, sistema urogenital. Então, o rim, ele é esse cofrinho que preserva essa energia ancestral, como já citamos antes. Então, está ligado à vitalidade, em todos os sentidos, força vital. E essa força vital é a energia que a gente tem, e para preservá-la, exatamente a nossa capacidade de nos preservarmos dos nossos excessos, como já citamos anteriormente. Já a bexiga, o meridiano da bexiga e o órgão da bexiga é um receptáculo para poder ter a excreção de todos os aspectos poluídos dos nossos líquidos, aquilo que deve ser expulso do nosso corpo. Então, ela é um receptáculo para fazer essa passagem. Fazendo essa relação, então, ao mundo anímico, que é o medo, que pode estar em desarmonia, ou por um lado, como já falamos, ou por outro lado, ou medo retido, aquele pavor, aquele pânico, ou por outro lado, a achar que eu não tenho medo, que eu sou muito corajoso, que leva esse aspecto da arrogância, do autoritarismo. A desarmonia, se essa energia não está fluindo, ela vai interferir os órgãos físicos, o rim e a bexiga. Então, nós aqui, numa visão de diagnóstico, quando tivermos alguma alteração de bexiga e do rim, é levarmos atenção para os nossos medos, como nós estamos lidando com isso, se a gente está indo num extremo ou no outro extremo, e como nós estamos lidando com isso ao longo da nossa vida, para que a gente possa então, através da consciência,